No ar, mais uma edição do programa Capital Mística, da TV Capital, Canal 11, TVA Florianópolis. Estamos, neste programa, fazendo a continuação do programa da semana passada, que nós entrevistamos o naturólogo, o terapeuta e também acupunturista Flávio Girol. O tema do programa da semana passada, como vocês devem estar lembrados, foi cirurgia espiritual. E o assunto é tão vasto e tem tantas nuances e tudo, que naturalmente não deu nem para arranhar a casca do ovo, como se diz, do tema. Então, eu pedi ao meu bom amigo Flávio Girol, que nunca me deixa na mão, para que ele voltasse para, pelo menos, acabar de alinhavar o que foi projetado como assunto, bem polêmico, por sinal. Então, no decorrer da semana, eu fiquei pensando, digo, meu Deus, tanta informação, e será que o pessoal que assistiu o programa realmente captou, entendeu, se informou devidamente? E eu aqui decidi fazer o papel de advogado do diabo, tentando perguntar aqui, que é o meu objetivo, para o Flávio, que é o especialista, coisas que eu imagino que vocês, telespectadores, gostariam de perguntar. Então vamos ver se eu tenho a sensibilidade de captar as dúvidas de vocês. Em primeiro lugar, Flávio, mais uma vez, obrigado. Você, como sempre, uma pessoa que não sabe dizer não a meus pedidos. Imagina. Te agradeço aí a tua presença. Eu sei que pedido seu, uma ordem. Eita ferro. Olha, vamos ficar rico com tanta rasgação de seda. Tá certo. Mas, Flávio, eu realmente, muitas das coisas que você me disse me deixaram encucado, né? E vamos lá, vou tentar ser o mais objetivo possível, né? É realmente difícil para uma pessoa que tem, primeiro, os materialistas, né? Os tipos São Tomé, só acredito no que eu vejo. Esses, para eles, então, o que nós estamos dizendo é loucura, é picaretagem, é coisa, é humor negro, né? Também o pessoal que tem uma fé religiosa um tanto quanto radical ou exacerbada. Isso não é coisa de Deus, isso é coisa do diabo. Não é bem por aí, isso até a parapsicologia moderna explica. Mas vamos lá, vamos seguir a linha de raciocínio dessa turma. A primeira pergunta, assim, bem chão, né, bem simplista. Vem cá, Flávio, isso realmente existe, funciona? Não é loucura nem picaretagem, não? Vamos lá, vamos começar da estaca zero. Da estaca zero, o processo de cirurgia espiritual é efetivamente uma tecnologia. Eu parto desse princípio, né? E como tal, ela tem o seu protocolo técnico, ela tem a sua aproximação, ela parte de uma condição energética, vibracional específica, para que neste ambiente as coisas aconteçam, né? Então, para aquelas pessoas que estão nos vendo pela primeira vez, né, que não teve a oportunidade de acompanhar o encontro da semana passada, nós falávamos a respeito dos aspectos de consciência, né, que são os elementos inicialmente preponderantes, iniciais, para que se comece a discutir. Onde o estado de consciência do indivíduo, né, a predisposição consciencial do indivíduo que está se submetendo a uma cirurgia espiritual, bem como da equipe que se predispõe a executar uma cirurgia espiritual, precisa estar primeiro em ressonância, né? E esse elemento criativo, esse elemento de visualização criativa, pode propiciar os efeitos desejados, né? Inclusive, depois que eu saí daqui do nosso último encontro, durante aquela semana que eu passei até chegar o dia de hoje,
eu tive encontro com uma pessoa que é um grande amigo, uma pessoa assim, que tem uma grande consideração por ele, não está me autorizando a dizer o nome, mas ele é um materialista convicto, é uma pessoa extremamente amorosa, uma pessoa que tem extremamente generosa, uma pessoa, é um homem que eu tenho uma grande admiração por ele, mas é absolutamente materialista, de formação comunista, né? E ele me dizia que... E eu fui passear com ele dentro desse ambiente, numa tarde, né? E ele me dizia: Flávio, na minha casa, o tema, quando se discutia dentro de um assunto como esse, e em particular o assunto religioso, era um tema pitoresco em nossa casa. Ele não fazia parte das nossas discussões. E nós não achávamos que os processos religiosos ou espirituais tivessem alguma significância. Isso não falávamos no almoço. E no final da tarde, quando voltamos para casa, sentamos para tomar uma taça de vinho e concluir a nossa jornada do dia, ele dizia: Flávio, eu preciso rever os meus conceitos. Eu tive uma experiência hoje que eu não consigo explicar à luz dos elementos materialistas, dos elementos tridimensionais. Eu preciso rever os meus conceitos. Então, quando eu estou contando essa história para o amigo, para a amiga telespectadora, para os meus amigos internautas, um abraço carinhoso, dizendo para você o seguinte, que dentro de um padrão pragmático, tridimensional, fica um pouco difícil você entender como é que o processo funciona. Você precisa de estabelecer um novo ambiente, uma nova visão, para que você consiga perceber como aquilo funciona e depois, quando você observa os resultados, puxa vida, a coisa realmente funciona. E não é naquilo que a gente pega inicialmente. Nós estamos falando de um nível de consciência e falando até de um estado de alma, se a gente for enveredar pelo processo religioso. Porque quero crer, Flávio, que hoje que, digamos, a física quântica está sendo mais estudada e principalmente não só mais estudada, como também está sendo mais democratizada, ou seja, o pessoal está deixando de falar o idioma físico quântico, é uma imagem, para traduzir isso para o português inteligível, né? Então o pessoal diz: bom, mas assim já dá para entender, estou conseguindo entender e tudo. Porque, por exemplo, uma pessoa que é linear, racional, cartesiana, se você chegar e disser assim: olha, você tem um tubo, né, redondo, né, e você pega um elétron e começa a fazer com que esse elétron dê voltas à velocidade da luz, quase velocidade da luz, ao redor do tubo, né? Isso é feito num laboratório lá no Arizona, nos Estados Unidos, Isso, se não me engano, que tem o acelerador de partícula, que o túnel tem 5 quilômetros, né? Bom, e aí eles colocam uma chapa Fotográfico? Não, de chumbo, com 2 furinhos, e atrás dos furinhos eles colocam sensores bem... E aí o que é que eles fazem? Eles jogam um elétron a uma velocidade quase que da luz, e aí a grande pergunta: o elétron vai atravessar a chapa através dos furos, mas em que furo o elétron vai passar? No furo da esquerda ou no furo da direita? Uma pessoa acostumada à física linear, né, vai dizer: o da direita ou da esquerda ou nenhum dos dois. E a resposta... Ou existe, né, existe a probabilidade dele passar ou num buraco ou em outro. Ou em outro. Só. Quanticamente ele atravessa os dois ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E aí isso funde os arames de qualquer um. Completamente. Porque, racionalmente é impossível. Sim, mas... nós estamos em outro ambiente. Exato. Então, quando nós vemos que a física é uma matéria, o nome está dizendo, é físico, né? Mas a física já admite esses fenômenos, e lógico, está procurando explicações científicas para o fato, mas o fato existe. Se você raciocina dessa maneira, você consegue chegar ao caso assim: por que não você fazer uma cirurgia em que, na realidade, isso não há o
o bisturi real. A incisão no corpo físico. Exato. Então, é possível? É. Mas como é que vai ser? Então, é por aí que nós estamos indo. Agora, é difícil mesmo. Eu confesso que é difícil a gente aceitar. Não há dúvida. Então, quando eu estou lendo um trabalho muito interessante de um físico americano chamado Mikhail Kupiel, é um físico, escreveu uma obra chamada Hiperespaço. E ele, dentro desse trabalho, ele vai, o estudo expositivo, técnico e o estudo fala sobre as múltiplas dimensões. Então, lá ele fala que nós, num outro ambiente, além do tridimensional, nós precisamos evocar os aspectos da nossa sensação, dos nossos sentimentos. Ou seja, o que é que nós estamos sentindo quando percebemos uma outra realidade? Né? Então, esse é talvez... por aí que vai a coisa. Muito bem. Amigos, o assunto, vocês estão vendo, vai render. Vamos para os nossos comerciais e logo, logo estamos de volta. Só um instantinho. Voltamos e estamos entrevistando o acupunturista, terapeuta, naturólogo Flávio Girol, que está aqui para falar, responder as nossas dúvidas sobre cirurgia espiritual. Flávio, por favor, continue esse tema que está muito interessante. Então, você estava falando de um escritor americano que ele escreveu um livro e que ele disse que a coisa, nesse campo, para nós entendermos, tem que ir pelo lado sensorial. Lado sensorial. Por exemplo, quando eu falo, a gente vai falar sobre a quarta dimensão. Nós temos as três dimensões, largura, altura e comprimento, que é o mundo físico que nós vivemos. Quando você fala da quarta dimensão, é a dimensão de tempo. Né? Então, quando perguntaram para o Albert Einstein o que é o tempo, né? Para definir tridimensionalmente o tempo, Einstein diz o seguinte: olha, exatamente o que é o tempo eu não sei, mas eu sei para que serve. Ele serve para separar os eventos. Então, isso só podia sair da cabeça de um gênio, evidentemente. Pois bem, e a sensação, a quarta dimensão, nós temos essa sensação. Se eu fizer essa pergunta, responda você em casa. O que é que você, com que roupa você estava vestido ontem? O que é que você, como é que foi o seu aniversário de um ano atrás? Então, quando você tem essa lembrança, junto com essa lembrança, você tem algumas sensações. Estas sensações trazem à superfície alguns elementos de consciência que podem trazer para você duas coisas básicas: alegria e contentamento, ou tristeza e limitação. Todas as vezes que você tem uma dessas duas condições, a condição limitante, ou a condição entristecedora, ou aquela condição de liberdade, contentamento e alegria, essas duas condições, elas têm uma capacidade gravitacional muito grande. Agora nós estamos falando da quinta dimensão, de trazer elementos que sejam capazes elas atraem elementos que se pareçam com a tristeza, com a limitação, ou que se pareçam com alegria, contentamento. Brincando, as coisas parecidas andam sempre juntas. Né? As coisas diferentes elas se antagonizam por natureza. Então, se você está alegre, está satisfeito, é antagônico à tristeza, e vice-versa. Se você está alegre, feliz, satisfeito, você está atraindo para o teu campo gravitacional estes elementos que são elementos que têm uma grande quantidade de massa capaz de produzir mudanças, inclusive no campo físico. Então, quando você vai entrar para o processo de cirurgia espiritual, nós estamos resgatando nesse indivíduo elementos da quarta dimensão e elementos da quinta dimensão. Quinta dimensão, luz e gravidade. Para não ser muito prolixo com o nosso amigo telespectador, né? Eu preciso de atrair para o meu campo psíquico, o médium ou o cirurgião, né, precisa atrair para o seu campo psíquico elementos vibracionais capazes de produzir um efeito no mundo físico. Se eu estou alegre, feliz, satisfeito, o meu corpo reage de uma forma extremamente vigorosa. Né?
peito aberto, um sorriso franco, né? Da mesma forma, se eu estou triste, encabrunhado, com raiva, frustrado, o meu corpo reage também dessa forma e atrai para ele algo que seja muito parecido, com medo, frustração, preocupação, raiva, ressentimento. Então, eu vou criar um ambiente. Este ambiente ele tem uma característica lumínica e gravitacional. E eu também preciso desestruturar no tempo os elementos que foram a causa primária daquela doença, daquela patologia. Faz sentido. Agora, veja, temos que nos colocar no lugar de muita gente que diz, mas meu Deus, isso daí vai contra tudo que nos foi ensinado até hoje. Sem dúvida. Então, é como se a pessoa tivesse que ser reprogramada para ela falar esse novo idioma ou ela aceitar esses novos conceitos de uma realidade que ela está além daquilo que os nossos 5 sentidos sensoriais, né, podem perceber um a um. Então, a coisa é uma abstração na realidade. Então, sim, é uma abstração. E diante desse... Quando você consegue fazer essa abstração, você cria também naturalmente um estado de consciência. Eu gosto de falar contigo assim, aqui na nossa sala de visita, que ninguém não tem muito pouca, então só nós 3 aqui, eu, você e o amigo telespectador ali. Quando a gente evoca a nossa sagrada doutrina, o candomblé, a umbanda, tem uma que nos orienta a respeito da intervenção, vamos dizer, do plano divino no mundo físico, né? Que é esse aspecto que quem milita dentro dessas 2 doutrinas entende que o plano divino não intervém sobre qualquer aspecto, tampouco existe o milagre, né? Mas o que existe sim é uma ordem e uma lei, né? Nós estamos falando de 2 orixás, né? Xangô e Ogum, que são os fiéis depositários da ordem da justiça e o executor da lei. Por quê? Nós, quando fomos criados, gerados, fomos produzidos, enfim, seja em que condição, fabricados, né, enquanto alma, enquanto consciência, enquanto seres espirituais, nós começamos a passar uma experiência agregada ao pesado fardo da matéria. Só que nós viemos aqui de uma forma muito rudimentar. E o nosso preparo, muitas vezes o nosso preparo não é tão consistente assim. E a gente acaba caminhando por uma vereda que muitas vezes não é aquela do nosso progresso, dos nossos projetos. E aí, advém as frustrações, advém as preocupações, advém o medo. E se nós, junto com isso, apresentamos uma característica genética que nos impulsiona para o câncer, nos impulsiona por um problema físico qualquer, né? Uma disfunção sistêmica, cardiopatia, problema de fígado, sei lá, seja de que forma for, quando nós somos colocados para observar, quando nós somos convocados para entender como a lei e a ordem funcionam dentro do plano cósmico universal, nós ficamos frente a frente, sim, com as leis da física. Que física? Essa que você referenciou dos 2 elétrons. Essa que eu referenciei dos estados de consciência de 5ª, 6ª dimensão. Isso não é uma coisa nova, isso sempre existiu, né? Nós é que não estávamos programados para isso. Quando a gente começa a observar isso, a impressão que nós temos diante dos fenômenos, rapaz, parece que Deus, na sua infinita misericórdia, saiu do seu trono luminoso, veio aqui e me deu uma chance. Como se, parafraseando Einstein, um grande religioso inclusive, como se Deus jogasse dado, né? Vamos ver, que número que é o teu? 6, vou jogar aqui o teu. 3 e 2, 5. Não, você não foi sorteado, deixa eu sortear outro. Como se isso fosse alguma coisa, como se o plano divino ou a instância divina interviesse no plano físico, no plano universal, infringindo a lei que ele mesmo criou, né? Então, quando você olha para esse aspecto, né, e eu reforço isso dentro da nossa doutrina, a gente observa isso não como um castigo, né, mas como um elemento retificador, né?
não com a presença do demônio, como muitos dizem, mas como a espada da lei, só encostadinho no teu peito. Ó, negão, você vai precisar redirecionar o seu caminho. Eu vou te dar uma chance agora. De que forma? Através de uma série de processos, inclusive da cirurgia espiritual. Quando tu toma contato com este elemento retificador, que é o bisturi do médium, não deixa de ser a espada da lei. Bom, mas veja, tá, ok. Só que eu, mais uma vez, estou me colocando no ponto de vista do telespectador, que ele está dizendo, tá, ok, bonito, interessante, você está me explicando o porquê da coisa. No fundo, você está advogando a lei da causa e do efeito. Sem dúvida, eu não consigo ver de outro jeito. Tá, mas, pessoal, eu tenho a impressão que o telespectador quer sair da filosofia da coisa e entrar no prático. Então, vou te fazer uma pergunta bem chão também de novo. A pergunta é a seguinte. Na realidade, eu estou com um problema qualquer, exemplo, vou para um centro que faz esses procedimentos de cirurgia espiritual, e aí, o que é que ocorre? Temos um grupo de pessoas, iguais a mim, só que elas estão no estado alterado de consciência. Sim. Então, essas pessoas, lá entre eles se chamam médiums, né? E os parapsicólogos, para impor o seu método, eles dizem, não, não são médiums, são paranormais. Paranormais. Tudo bem, ok, é questão de semântica. Agora, essas pessoas estão no estado alterado de consciência. Do outro lado, ou seja, o que provoca esse estado alterado de consciência desses médiums ou desses paranormais? A pergunta é a seguinte, tem realmente uma inteligência real alienígena ao processo material aqui da Terra, que está, entre aspas, tomando emprestado a matéria do paranormal ou do médium para entrar no processo, fazer um diagnóstico, no caso que eu, que estou me colocando como cobaia aqui, ele vai me auscultar, vai me radiografar por um método que a gente não consegue ver materialmente. E esse pessoal tem conhecimento de medicina ou basta estar num nível espiritual para eles já poderem ver direto o que é que a gente tem, qual é a origem do nosso mal físico, e inclusive até de chegar lá e por um método qualquer entrar e fazer a asepsia ou a cura ou qualquer coisa. Como é esse processo? É gente como nós que está em um outro plano ou não é assim, é uma consciência? Como é que funciona esse... Eu entendo o seguinte, eu participo de alguns grupos de trabalho voltados para essa área de cirurgia espiritual. O que eu posso, a minha experiência nesses anos convivendo com esses grupos, para mim fica muito bem claro. Aquelas pessoas, aqueles médiuns ou paranormais, que têm uma formação acadêmica, na área médica, são os mais privilegiados para isso. Aqueles que não têm formação acadêmica, na área médica e tudo mais, e que têm um cuidado de manter os seus estudos a respeito de anatomia e fisiologia, também têm uma performance semelhante àqueles que têm formação na área médica. Então, item número 1, é de fundamental importância que esse indivíduo que se predispõe a fazer esse trabalho, ele tenha um banco de dados de informação, porque é através desse banco de dados que essas consciências, esses alienígenas, esses amparadores, seres espirituais, eu gosto de chamar de consciência extrafísica, né? Essa consciência extrafísica module essas informações e passe para o seu estado de consciência, né, as informações e para que a operação em si seja feita, né? Na realidade, Jaime, as cirurgias espirituais, elas passam antecipadamente, o indivíduo passa por um preparo, né? Ele tem a antecedência de preparar o estado de consciência desse indivíduo, né? As instituições que fazem isso com absoluta seriedade têm uma preocupação de manterem seus registros um prontuário clínico, médico mesmo, né? Dentro do seu corpo de obreiros das suas respectivas casas, as pessoas responsáveis por isso são médicos.
Não, médicos com formação acadêmica na Universidade daqui de Santa Catarina, ou seja, de que lugar for, mas com formação acadêmica, que pode, a princípio, dar um referendo, dar uma informação, qualificar as informações, qualificar e quantificar aquelas informações que ali estão, e com base nisso vai produzindo um ambiente, um estado de consciência propício para que no momento da cirurgia espiritual aquelas inteligências vão se munir de elementos que eu chamo, que chama-se de ectoplasma, do etérico, substância vital, para moldar, para plasmar, para construir os equipamentos que serão implantados nos pacientes. Tá? Bom, tá complicado, né, amigos? Mas... Tá complicado ainda? Não, complicado porque, meu Deus, olha, o paradigma que nós estamos lançando aqui é difundir o crânio de qualquer cristão, faz favor. Amigos, tomem um cafezinho, nós vamos para o intervalo, depois tomem logo esse café, porque o intervalo é rápido, hein? E aí vocês voltem, porque nós temos mais tiroteio aqui para mostrar para vocês. Só um instante. Bem, meus amigos, estamos entrevistando o naturólogo, terapeuta e acupunturista Flávio Giol, falando sobre cirurgia espiritual. Espero que vocês já tenham descansado, porque esse último bloco foi de ferver os arames de qualquer pessoa. Mas agora que eu estou imaginando que vocês já deram aquela descansada, lá vai outra pergunta, derruba quarteirão. Flávio, dentro do que você explicou, e pelo pouco que a gente ouve falar, existem cirurgias em que elas são, vamos dizer, elas criam formas, e existem cirurgias que desmaterializam formas. Então, vamos dizer um exemplo prático. Pode haver uma cirurgia em que se cria entre aspas, um aparelho orgânico para ajudar um coração a que o sangue seja melhor distribuído, né, entre os corpos cavernosos lá do coração. Ou pode-se também desmaterializar um tumor. E, cara, como é que é isso? Como é que funciona essa materialização e desmaterialização dentro da gente por uma pessoa que está num estado de transe e de onde vem a força, a energia, o fenômeno que possa explicar de uma maneira mais ou menos razoável? É razoável. E como é que esse fenômeno ocorre? Isso beira o milagre? Vamos lá. Não, milagre não existe. Eu não consigo conceber a possibilidade de milagre. Eu vou retificar. Me lembra um ditado que diz assim: o impossível a gente faz agora, o milagre demora um pouco mais. Então, vamos lá. Isso raia o impossível. Explique isso, amigo. Olha só. Vamos exemplificar basicamente como é que uma intervenção cirúrgica dentro desse nível. Uma pessoa com habilidade psíquica para essa função, ela é treinada, ela passa por um treinamento, existe um protocolo técnico, como já disse, né? Ela tem essa habilidade. Ela vai cercar-se de pessoas à sua volta, dentro de um ambiente devidamente preparado para receber um paciente que vai sofrer a intervenção cirúrgica. Vamos dizer que seja por um problema de... Ela tem uma deformação na válvula mitral, que é uma válvula do coração que tem uma função específica de bloquear a passagem do sangue num determinado momento e abrir para uma outra circunstância. Pois muito bem, aquela válvula ela tem uma série de células, uma série de componentes celulares, do qual ela foi formada. Se geneticamente ela se formou com uma anomalia, ela não vai funcionar adequadamente. Então, eu, enquanto médium operador, né, eu preciso saber exatamente o que eu estou fazendo. E, no momento da cirurgia espiritual, eu vou materializar um estado de consciência, vou materializar um implante, né, na área específica da válvula mitral, que deve ser na altura do peito, não é no joelho nem no tornozelo, né?
deve ser na altura do peito, específica, então ele precisa conhecer muito bem onde é que ele está. Onde isso é colocado? No coração? Não. No seu campo, no seu duplo etérico. Este duplo etérico guarda uma memória ancestral de como era essa válvula no momento que ela foi concebida no processo gestacional. E durante toda a existência desse indivíduo, seus 40, 50, 60 anos, este campo energético específico de onde está o coração, e em particular a válvula, ele vai apresentar uma anomalia. Tá? Entendo. E aí eu vou colocar um estado de consciência de uma válvula funcionando adequadamente. Né? Bom, tudo bem, mas onde é que o milagre acontece? O milagre acontece quando você, concomitante a isso, prepara o paciente para que ele mantenha um estado permanente de lembrança daquela situação, daquela nova situação. Eu vou, com o passar do tempo, desestruturando uma condição de tempo que ele veio vindo. Gravitacionalmente eu coloquei uma outra estrutura que tem sim uma componente orgânica, material, e que tem uma consciência que vai modificar aquele estado primitivo da deformidade. Sim. Célula por célula. Eu vou relembrar a tua primeira fala do acelerador de partícula. Eu tenho um observador. Olhando para aquele fenômeno, ele se torna diferente. O dia que eu passo a não prestar mais atenção no fenômeno, ele funciona de qualquer jeito. O elétron passa por um buraco ou passa por outro. A partir do momento que eu começo a observar, prestar atenção naquilo que aconteceu comigo, o fenômeno começa a modificar 1, 2, 3, 4, 5, 6 células. Daqui a pouco eu venho, reforço esse tratamento, as células começam a se modificar novamente e eu preciso, obrigatoriamente, ter um acompanhamento clínico para saber se esse fenômeno foi exatamente aconteceu. A desmaterialização é exatamente o contrário. Eu tenho, por exemplo, um tecido canceroso, né? Eu posso propor em 2 momentos uma condição de materialização, criar mecanismos internos do organismo para produzir, por exemplo, uma cápsula em volta do tumor. É uma maneira, né? Posso produzir uma ação desmaterializante de tal forma que esse estado de consciência comece a interferir nas glicoproteínas das células cancerígenas. Ou seja, fazendo com que ela se feche, ela não se nutra, então ela morre. Então, imagine que isso, Jaime e amigo telespectador, isso é tecnologia, você não pode fazer esse negócio, eu vou fazer cirurgia espiritual, tem que ter muito conhecimento a respeito de anatomia, fisiologia, de física, né? E eu preciso também de ter o apoio e a outorga de um plano espiritual, cuja gerência, o gerenciamento kármico, da história da alma desse indivíduo, agora estou falando dentro de um conceito religioso, né? Do nível de permissividade. Tudo bem, eu estou abrindo o meu coração, estou abrindo a minha válvula mitral, estou me colocando numa condição diferenciada. Por que eu estou fazendo isso? Né? Emmanuel, numa de suas psicografias para o Chico Xavier, dizia a respeito de cura, por que você quer ficar curado? Você levou tanto tempo para ficar doente, teve tanto trabalho para ficar doente, por que você quer ficar curado agora? Para continuar fazendo sempre as mesmas coisas que você vinha fazendo? Quer ficar curado porque você vislumbra algo diferente na sua vida. Agora eu estou falando de alegria e contentamento. Isso é altamente gravitacional. Isso traz muitas coisas parecidas com alegria e contentamento. Alegria e contentamento aumenta a nossa imunidade. Isso já está provado. Mais do que provado. No campo científico, com certeza. 85% dos nossos problemas de saúde são problemas de alma. O camarada está ali vendo a coisa de forma muito negativa, cedo ou tarde, isso repercute no corpo, né? Então não tem... E aí é daí que vive os terapeutas, os médicos, os enfermeiros e por aí vai, né? A minha experiência clínica demonstra isso. A minha experiência clínica demonstra o fato de que o indivíduo que começa a despertar seu propósito de vida, a história da sua alma, ele naturalmente começa a ter um nível de imunidade mais elevado por conta desse contentamento e alegria. Pois é. A gente tem que rir até de drama. Novela de televisão é para rir, não é para chorar.
E aí pronto, a gente já começa treinando para sacar, altamente filosófico. Bom, pessoal, já mais um segmento que se foi e estamos indo para os intervalos, né? Então, voltamos daqui a pouquinho e prometo, o próximo bloco, se não me falha a memória, é o bloco do Caminho das Pedras, em que eu sei que deve ter um bocado de gente aí já com lápis e papel, querendo anotar o telefone aqui de contato do nosso amigo Girol, para ele explicar direitinho essa história que eu tenho certeza que está fundindo os arames de vocês. Mas ele é bom, ele se propõe a isso. Já voltamos. Estamos falando sobre cirurgia espiritual. Temos o prazer de ter aqui nos nossos estúdios a presença do meu particular amigo e irmão Flávio Girol, que já é uma figura carimbada aqui em Florianópolis, no campo da acupuntura, da radiestesia. Eu o conheci primeiro como radiestesista. Já faz tempo, né? Nossa senhora, imagina. Quando a gente brincava de bolinha de gude com Ramsés III, lembra? Puxa, era bom o Ramsés, Nossa né? Senhora. Puta ferro. E o Flávio é um tremendo de um pesquisador. Ele tem dirigido a sua vida para esse tipo de pesquisa mesmo, né? E ele está vivenciando já há algum tempo, com um grupo, a experiência de cirurgias espirituais. Então, quando eu soube do fato, natural que eu chamasse aqui para explicar exatamente isso. Flávio, você na tua experiência aí com esse pessoal, com essa vivência, com pessoas, com problemas que partem para a cirurgia espiritual como uma forma de resolver o problema delas e tudo, você já deve ter visto coisas do Arco da Velha. Me cita um exemplo aí de um caso aí que tenha particularmente te impressionado, amigo. Ai, Jaime, eu não estava preparado para essa pergunta, mas eu tenho bastante informações a respeito disso aí, que olha, eu vi materialização de disco intervertebral. Materialização de vértebras, estruturas ósseas, que são as mais difíceis de serem trabalhadas. Né? Desmaterialização de tumor, então, eu acho que eu já perdi a conta de quantos eu observei. Né? Quando eu digo cancerígenos. Não, cancerígeno, né? Paciente oncológico, né? Predominantemente para paciente oncológico. Então, quando eu digo que vi, é porque eu gosto, eu tenho que pôr o dedo na ferida, né? Eu digo, eu sou ateu, graças a Deus, né? Eu também brinco com a turma. Então eu gosto muito de acompanhar os exames, gosto muito de acompanhar o relato do paciente, né? E é indiscutível, né? O resultado que se apresenta tem essa característica, né? E um dos mais chocantes que eu vi foi o de uma incisão na altura da quarta ou quinta vértebra torácica, né, nas costas, em que a incisão, muito embora não haja incisão no corpo físico, materializou-se no corpo físico o traço de como se tivesse feito um corte, uma incisão, o queloide, como você faz um corte e junta, que cicatriza, fica aquela coisa dura, né, da cicatriz, Sim. o queloide. Então eu vi isso, presenciei, acompanhei, coisa de uma semana depois estava lá o local da incisão. Eu acompanhei, presenciei a cirurgia e na semana seguinte, acompanhando o caso, foi um deles, né? Então, os casos são inúmeros. Especificamente, quando você falou de grupo de instituição, quero deixar bem claro para o amigo telespectador, para a amiga telespectador, eu não sou médium cirurgião. Eu participo de uma instituição do qual eu tenho um orgulho, um carinho, um zelo muito especial, né? É a instituição que é o Centro de Apoio ao Paciente com Câncer, é uma instituição dirigida pelo irmão Álvaro, pela irmã Daléia e pela irmã Kátia, pessoas a quem eu tenho um profundo respeito. Eu quero aproveitar a oportunidade, Jaime, utilizando o espaço do seu programa, e tem algumas instituições com um nome muito parecido, saem por aí pedindo dinheiro, com motoboy para cima e para baixo,
fazendo coisa. Não, não caia nessa, tá? O Centro de Apoio ao Paciente com Câncer é uma instituição sem fins lucrativos. As doações que eventualmente chegam à nossa instituição são feitas espontaneamente pelas pessoas que eventualmente gostariam de prestar a sua Ninguém pede nada, não. Ninguém pede absolutamente nada e ninguém está autorizado a pedir absolutamente nada. Nós temos as nossas doações que são feitas espontaneamente. Todos os pacientes que lá aportam recebem tratamento gratuito, recebem medicamento, né, para o apoio terapêutico a esses pacientes. Temos efetivamente uma equipe médica de alto nível, alguns deles são professores da universidade, a equipe de enfermeiros são pessoas de altíssimo nível, né, e os obreiros e os voluntários da casa são pessoas que, no mínimo, têm um coração voltado para o atendimento a essas pessoas, né? Eu me incluo nesse grupo com muita satisfação e com muito orgulho. Eu agradeço o fato de estar usando esse espaço para falar sobre isso, porque isso caiu na mídia e ficou muito feio para essa instituição. Então, por mim, seriam presos e enforcados pelo pé. Com certeza. Agora, veja, Flávio, e aí vem, num pré-caminho das pedras, eu quero falar de você, mas já que estamos falando nesse centro, uma pessoa que esteja com algum problema de saúde, ou sei lá, caso sério e tudo, independente da pessoa buscar naturalmente o apoio médico natural e tudo, mas a pessoa pode procurar o centro. Pode, não há problema nenhum. Exato. Toda segunda-feira lá em Forquilinhas. Onde é isso? Lá em Forquilinhas, em São José. Sim, mas tem endereço lá? Tem, agora me pegou de calça curta. É aquela rua geral de Forquilinha, indo para Forquilinha. Sei. Né? Depois que você passa o posto policial de Forquilinhas, não tem errada, né? Você chegando em qualquer pessoa que mora ali perto, onde é que é o Núcleo Espírita Nosso Lar? Todo mundo conhece, é uma grande instituição, ela está muito bem constituída lá. E as pessoas que quiserem eventualmente participar do trabalho, assim como receber os benefícios da instituição, basta estar lá na segunda-feira de manhã, a partir das 7 horas da manhã, todos são atendidos por ordem de chegada, não fica ninguém sem ser atendido. Né? Então o nome da instituição é Núcleo Espírita Nosso Lar, que fica em Forquilinha. Tá? E agora, isso a pessoa vai lá, mas não tem que acreditar em espiritismo, não tem que ter uma religião. Absolutamente. Recebemos todos com os braços abertos, são muito bem acolhidos. E a pessoa que vai lá não fica devendo o favor? Absolutamente não. Não é obrigada nada. a se converter para o espiritismo? De jeito nenhum. Não é tomar lá da cá? De jeito nenhum. Então, meus amigos, olha, tudo bem, por que não? O que é que vocês têm a perder? E mais, quando a gente está doente, e acreditem, eu já estive na minha vida, a gente ajuda, a gente recebe de qualquer lugar. A gente depois só tem que agradecer a quem? A Deus, Nosso Senhor. E, puxa, espero que vocês não precisem, mas a verdade é que eu já tenho ouvido ao longo da minha vida falar muito bem desse núcleo. Até hoje, graças a Deus, não precisei da ajuda deles. Mas com humildade, se um dia eu precisar, eu vou lá com muita esperança, porque já ouvi coisas fora de série dessa organização, desse núcleo. E as pessoas que estão lá, eu sei de alguns nomes por questão ética, não vou citar nomes, mas tem muita gente conhecida, muita gente, entre aspas, importante. Para mim todos são importantes, mas dentro dos parâmetros da sociedade, muita gente importante que está lá, ombro a ombro, trabalhando lá com gente humilde, que também está lá, imbuída do mesmo ideal de ajudar o próximo. Sem dúvida. E você lá recebe uma lição de humanidade. Então, meus amigos, eu quero aproveitar um pedacinho desse resto do programa que nós temos, para falar também uma coisa, porque o Girau está aqui há 2 programas e ainda não falei, por uma missão de fé de ofício, eu tenho que falar. O Girau, ele é um ótimo
terapeuta. Provavelmente, sem dúvida alguma, não chamando o Girol de velho, mas ele é da velha guarda dos terapeutas naturais de Florianópolis. Ele é um senhor acupunturista. Até minha esposa já andou tratando com você. Sem dúvida, com muita alegria. E ela fala muito bem do meu amigo Girol, sinal que resolveu o problema dela. Ele também, durante um certo tempo, ele trabalhou como professor de naturologia, lá no curso de naturologia da Unisul, quer dizer, é uma pessoa respeitada. E mexe com aparelhos psicotrônicos, que ele utiliza nas suas práticas. Se não me falha a memória também, ele é um cromoterapeuta. O que ele não é, né? Caramba! Eu me orgulho desse amigo. E ele trabalha nisso. A vida dele é dedicada à terapia. Eu só queria, Jaime, um dia aprender astrologia direito. Vem estudar comigo. Seu aluno um dia de astrologia, isso me encanta. Aí eu juro que eu vou... Duas coisas que eu juro. Eu vou dar meu sangue para te ensinar astrologia. Em compensação, rapaz, vou chupar teu cérebro de canudinho. Não, será um prazer. Ok. Meus amigos, lá vai. Lápis e papel na mão. Telefone do Flávio Girol, terapeuta. 8407. Aí a técnica também já vai colocar no monitor. 8667. Repetindo, 8407-8667. Vocês estão com dores, estão com mal-estar, estão com problemas, independente de médico, de medicina alopática. Olha, testem aqui o nosso amigo. Garanto que vocês não vão se arrepender. E olha, não falo isso por obrigação, não falo isso por nada. E muito menos, não falo por amizade, porque eu me orgulho de ter o Flávio Girol como meu amigo particular. Mas eu falo como dever ético. É um grande terapeuta. Portanto, meus amigos, está dado o recado. Girol, estamos no final de mais um programa. Mas olha, eu já vou te avisando, não estou satisfeito não, eu ainda quero mais. Você ainda já vai se preparando, porque eu vou te convidar de novo aqui para o programa. Aí você ainda tem muita coisa para contar para mim. Você está escondendo o seu jogo para o seu velho amigo? Não, imagina, cara. Não. Eu ainda prometo, eu ainda vou te chamar aqui várias vezes, porque eu tenho que chupar o cérebro dele de canudinho, como já prometi. Flávio, brincadeiras à parte, obrigado mais uma vez por você estar aqui. Obrigado a você, Jaime. Obrigado aos nossos amigos telespectadores, aos meus amigos internautas que estão ligados com a gente pela internet agora. Legal. Muito feliz de estar podendo falar isso para vocês. Um abraço carinhoso a todos e muito obrigado você pelo convite, velho. Que nada. E que 2007 permita que a gente se veja várias vezes. Yes! Amigos, final de programa. Então já sabem, semana que vem tem mais. Neste mesmo canal, neste mesmo horário, neste mesmo dia. Temos que nos ver, porque ainda temos muita coisa para mostrar para vocês. Uma ótima semana. Meu cordial abraço. Até lá.